Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou gravando aqui hoje na minha residência. Estou me dirigindo especificamente aos alunos do quarto semestre A e quarto semestre B, Direito Constitucional 2. Ok, pessoal? Estamos entrando na nossa 8ª semana de suspensão das nossas atividades presenciais. Não estou vendo muita perspectiva de retorno nesse semestre, né? De forma que nós temos que continuar com nossas atividades dessa forma remota. Já disse aos senhores que o nosso curso não é um curso EAD, é um curso presencial, e nós estamos substituindo as aulas presenciais por vídeos, né? Por textos, por questionários, a fim de minimizarmos o prejuízo por conta dessa pandemia. Nós não sabemos como e quando isso vai acabar. É um problema gravíssimo, não só no Brasil, como é um problema mundial. Isso não preciso ficar repetindo, os senhores todos estão acompanhando. Sabemos que depois quando acabar essa questão mais traumática, que é a questão relacionada à saúde, nós teremos reflexos na economia, né? Então, os dias que se avizinham não são muito bons. Mas não podemos parar com nossas atividades, né? Temos que continuar. Os senhores com seus estudos, nós, professores, ministrando nossas aulas, também nossas atividades. Estou exercendo minha atividade principal como juiz aqui também da minha residência, né? De forma remota. E todos estão se adaptando, tá? Então, espero que todos estejam bem, estejam aí exercendo suas atividades, estudando. E vamos lá, pessoal. O nosso programa, eu estava olhando agora aqui há pouco, ele está acabando, está quase no final. É possível até que a gente consiga dar um pouco mais, dar uma adiantada até na matéria. Essa forma de aula acaba sendo um pouco mais produtiva na medida em que você não tem as interrupções de uma aula, né? Então você acaba gravando o texto, né? E acaba elaborando o texto, acaba gravando a aula e fica esse monólogo, né? O professor falando, né? Sem a possibilidade dos senhores questionarem, né? Então por isso que acaba rendendo mais. O nosso assunto, em continuação, nós já falamos sobre o Poder Legislativo, a estrutura do Poder Legislativo, os órgãos que compõem o Poder Legislativo, a competência do Poder Legislativo. Falamos do processo legislativo, que inclusive foi objeto da nossa avaliação da M1, né? As fases do processo legislativo, matéria muito importante. Logo em seguida nós falamos do Poder Executivo, as atribuições do Presidente da República, né? Os órgãos que compõem o Poder Executivo, o presidente, vice-presidente, ministros de Estado e os conselhos. Falamos também de algo muito importante, que é a questão da responsabilização, a possibilidade de responsabilização do Presidente da República no nosso regime presidencial, né? Nosso sistema de governo presidencial. E essa responsabilidade pode se dar tanto no campo penal, crimes comuns, como nos crimes de responsabilidade política administrativa. Nós falamos dos procedimentos, do processo, tanto nos crimes comuns como de responsabilidade. Tá ok? Hoje a gente entra, então, a gente começa a falar sobre o Poder Judiciário, né? O último dos poderes, né? Lembrando que não existe hierarquia entre os poderes, né? O próprio artigo 2º estabelece da independência, né? Dos poderes, né? E essa a regra da separação das funções estatais, ela diz respeito à possibilidade, à impossibilidade, que é a necessidade de não se concentrar em uma única pessoa, em um único órgão, o poder. Daí a ideia da desconcentração, né? A ideia de você ter mais de um órgão exercendo o poder. Falamos do sistema de check and balances, né? Os americanos. E agora a gente entra para falar sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário encontra-se regulamentado na nossa Constituição nos artigos 92 ao 126, artigo 92 ao 126, né? E dentre os poderes, né, é o único poder cujos membros não são eleitos democraticamente, né? Pelo escrutínio. Os membros do Poder Judiciário,
em sua grande maioria, principalmente na base, né, na primeira instância, eles galgam o cargo as pessoas galgam o cargo de magistrados através de um exame meritório, que são as provas de concursos, né? É um órgão técnico, né? Existem sim alguns cargos que são de nomeação do presidente da República, né? Os processamentos tribunais superiores, o STF, o STJ, né? Mas nós vamos explicar depois a estrutura de cada um desses tribunais. Mas, basicamente, o Poder Judiciário é um órgão técnico, né? Cujas pessoas que formam chegam ao cargo de magistrado através de provas de exames e títulos. Ok, pessoal? Nós falamos logo no início da discussão dessa matéria, da separação dos poderes, das funções típicas e das funções atípicas de cada um dos poderes, né? A função típica do Poder Judiciário, basicamente, é a função de dizer o direito, né? Mas a principal função do Poder Judiciário, no Estado Democrático de Direito, é ser o guardião da Constituição. É o órgão responsável pelo cumprimento da Constituição. Lógico, todos os poderes são, mas é o Poder Judiciário quem, em última análise, é que dará a última resposta em relação à interpretação da Constituição. Função essa, inclusive, do STF, né, pessoal? Muito se tem discutido, né, em relação... E isso não acontece não só no Brasil, mas é um fenômeno mundial, desse protagonismo do Poder Judiciário em relação a algumas decisões que seriam até, em tese, política. Mas vamos explicar um pouquinho mais à frente. Vamos dar o início aqui. Então, o Poder Judiciário é um órgão autônomo, aliás, um órgão independente, artigo 2º, e autônomo. Isso é muito importante, porque para você ter independência, você tem que ter autonomia. E como que a gente consegue autonomia? Através de um orçamento próprio, né? Então, uma parte do orçamento da União é utilizada pelo Poder Judiciário com autonomia, né? Então, a sua autoadministração. Para que ele possa exercer sua independência, ele precisa ser autônomo. Isso está lá no artigo 99, pessoal, dá uma olhada. Então, a principal função do Poder Judiciário, a sua função típica, né, é dizer o direito. Iuris dicere, né? A palavra jurisdição, iuris dicere, dizer o direito, do latim iuris dicere. Solucionar os conflitos de interesses. Solucionar os conflitos de interesses. Aplicando as leis no caso concreto. Essa aplicação, essa solução, na verdade, é o Poder Judiciário substituindo a vontade das partes pela vontade da lei. É aquilo que a gente vai chamar depois, né, uma decisão final de coisa julgada. Então é o Poder Judiciário dizendo o direito, no caso concreto, onde há conflito, tá? Então, aqui é um tanto quanto matéria processual, mas nunca é demais lembrar, né, as características da jurisdição. A primeira característica da jurisdição, de dizer o direito, e é bom lembrar, é bom ter em mente isso daqui, pessoal, é a inércia. Preste bem atenção. Vamos falar, por exemplo, que o Poder Judiciário é inerte mesmo, porque as decisões demoram a sair. Não, a inércia não tem esse sentido, né, da demora da prestação jurisdicional. A inércia aqui referida é que o Poder Judiciário não age de ofício. Ele somente age quando provocado pelos atores processuais. Que nós vamos falar sobre eles também, as funções essenciais da justiça, né? Quem são os atores? Os advogados, o Ministério Público, a Defensoria, a Advocacia Pública, né? Então o Poder Judiciário não age, o juiz não abre o jornal, vê um problema e sai decidindo. Não, alguém o provocou, tá? Uma outra característica, além da inércia, é a lide. Lide, o que é lide? Conflito. Lide, o conceito clássico de lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Repetindo, conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Ou seja, só há jurisdição onde há conflito, onde há lide. Se não tem lide, se as partes estão de acordo, não tem por que chamar o Estado juiz. Verdade? Então, primeira característica é a inércia, segunda a lide. E uma terceira característica é que a jurisdição é pública. É a figura do Estado juiz. Ressalvadas as exceções que nós até já comentamos, né? Lá em Direito Constitucional 1, que existe a possibilidade
das conciliações extrajudiciais, etc., né? Mas a regra é que a justiça é pública, é o Estado o detentor, é o Estado juiz o detentor de dizer o direito, no caso concreto, fazendo a coisa julgada, tá bom? Tudo bem, pessoal? Muito bem. Em seguida, pessoal, nós vamos começar a falar sobre os órgãos que compõem o Poder Judiciário. E esse assunto, olha, se tem um assunto que vocês têm que vocês têm que prestar bastante atenção, inclusive na minha época de faculdade, nós tínhamos uma matéria que se chamava TGP, Teoria Geral do Processo, né? Onde se aprendia os conceitos básicos aplicáveis ao processo, que se aplicam a todo o processo penal, processo civil, processo do trabalho, né? Então, são os conceitos de competência, conceito de jurisdição, né? São os conceitos básicos. Assim como a TGE seria uma porta de entrada no direito constitucional, a TGP, Teoria Geral do Processo, é uma porta de entrada ao direito processual. Por que eu estou falando isso? Dada a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, que ela é bastante complexa, né? Vocês vão entender, é muito importante que o operador do direito tenha conhecimento da competência. E vou explicar por quê. De nada adianta você conhecer todo o direito material que envolve determinada questão, se você não sabe qual é o órgão do Poder Judiciário onde você vai protocolar aquela petição. Então, a discussão envolve direito do trabalho, justiça militar, justiça eleitoral, justiça comum, federal, estadual. Então, a questão da competência é algo que eu peço que os senhores tenham bastante, tomem bastante atenção quando forem estudar competência em direito processual, tá ok, pessoal? E aí, isso está diretamente relacionado ao estudo dos órgãos que compõem o Poder Judiciário. E os órgãos que compõem o Poder Judiciário estão descritos no artigo 92, pessoal, artigo 92 da Constituição. Estão lá os órgãos. Supremo Tribunal Federal. Daí nós temos uma novidadezinha aqui, introduzida pela emenda 45, que é o inciso 1A, né? Que é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, está aqui incluído como órgão do Poder Judiciário, embora não tenha função jurisdicional, antecipo já isso para os senhores. CNJ é órgão do Poder Judiciário, mas não detém competência jurisdicional. Ele tem competência administrativa, competência correcional, mas não competência jurisdicional. Depois nós temos o STJ, Superior Tribunal de Justiça, não confundir STF, Supremo, com STJ Superior. Temos o Tribunal Superior do Trabalho, temos os Tribunais Regionais Federais, os juízes federais, os Tribunais de Juízes do Trabalho, os Tribunais de Juízes Eleitorais, os Tribunais de Juízes Militares e os Tribunais de Juízes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Veja, então, como é intrincada a estrutura do Poder Judiciário, né? No texto que eu vou encaminhar para os senhores, vai junto um organograma dessa estrutura. A ideia é que a gente possa, como eu já disse, embora não fosse objeto já desse semestre, estaria incluído no Direito Constitucional 3, a gente consegue entrar, pelo menos no começo do estudo do Poder Judiciário, e depois nós vamos ver com calma cada um dos órgãos que compõem. Vamos ver a estrutura e a competência do STF, estrutura e competência do STJ, e assim por diante. Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça Eleitoral. É lógico que a gente vai falar tudo no aspecto constitucional. Então, algumas observações em relação a esses órgãos, né? Eu já disse que o CNJ, embora incluído aí no artigo 92 como órgão do Poder Judiciário, e de fato, ele não detém função jurisdicional. Né? Você não entra com ações no CNJ, ele não tem esse papel. Então, se você não concorda com uma decisão do juiz, você não vai recorrer para o CNJ, porque ele não é um órgão recursal. É um órgão de unificação administrativa, um órgão de atividade correcional, mas nós vamos explicar direito as funções do CNJ quando nós chegarmos lá. Temos também, a par dessa estrutura, no artigo 98, inciso 1, os juizados especiais, que você já conhece, os JECs, né? Ou JEFs, né? Nós temos os juizados especiais tanto no âmbito estadual como no âmbito federal, né? Que são competentes para julgar as causas cíveis de menor complexidade e as infrações penais de menor potencial ofensivo, são previstos em duas leis,
a Lei 9.099 e a Lei 10.059, né? E temos também uma figura que capaz as pessoas nem têm ouvido dizer sobre isso, que compõe também a estrutura do Poder Judiciário. A chamada Justiça de Paz. Ela é prevista no artigo 98, inciso 2, tá? É um órgão do Poder Judiciário e é interessante, os chamados juízes de paz, aqueles responsáveis pela celebração de casamento, eles são eleitos, né? Porém, essa norma depende de regulamentação legal, artigo 98, inciso 2, e até hoje não foi regulamentada a figura do juiz de paz no nosso sistema normativo, tá bom? Pessoal, antes de entrarmos aqui no estudo aqui da estrutura do Poder Judiciário, né, das garantias e dos requisitos, é um assunto que eu acho muito importante, que tem sido, que está sempre na mídia e às vezes mal compreendido. Eu quero que os senhores debatam esse assunto, estudem sobre esse assunto. Pena que nós não sejamos em aula, porque é um assunto de fato vibrante e às vezes mal compreendido e precisa ser bem explicado. Muito se critica o Poder Judiciário em relação a algumas decisões, principalmente aquelas decisões que contrariam os demais poderes, seja o Poder Executivo, seja o Poder Legislativo, né? Sob o argumento de que seria uma interferência indevida de um poder no outro. E a isso convencionou-se dar o nome de ativismo judicial. Ativismo judicial. E também nós temos também um outro fenômeno relacionado ao ativismo, com a chamada judicialização da política. Vamos deixar bem claro o que é isso, pessoal. Depois eu vou encaminhar um texto específico sobre esse assunto para os senhores, mas assim de uma maneira mais branda e mais objetiva do que seria. Ok, pessoal? Então nós já falamos que a principal, talvez a principal função do Poder Judiciário seja o guardião da Constituição, né? E dentro do nosso sistema normativo não existe nenhuma norma superior à Constituição. E nós já sabemos que, numa concepção mais moderna, a Constituição é uma norma como qualquer outra, e diferenciando-se apenas do seu status superior em relação às demais normas. De forma que hoje se admite que você extraia direitos da própria Constituição. Ela não é um mero amontoado de enunciados, né, e de promessas. Ela traz obrigações, né, que, se descumpridas, né, nós já sabemos, né, a toda violação, ameaça de violação de direito, o judiciário pode ser acionado. Então, partindo da ideia que a Constituição não tem letra mortas, ela não tem apenas recomendações, e sim dela se extraem direitos, né? Em alguns momentos, o Poder Judiciário, ao aplicar a Constituição, pode parecer, no primeiro momento, que esteja invadindo a competência de um outro poder, seja do Poder Executivo, cuja tarefa a gente já discutiu, a tarefa de administrar, de aplicar as políticas públicas, seja o Poder Legislativo, cuja tarefa também já discutimos, que é a tarefa de editar atos normativos gerais e abstratos, que nós conhecemos como leis, né? De fato, o Poder Judiciário não pode legislar. Mas ele pode aplicar a Constituição? Pode. Isso não é só no Brasil, como em todos os regimes democráticos do mundo é assim, né? E o que acontece, pessoal? O Poder Judiciário, como já dissemos, uma das características da jurisdição é a inércia, né? Alguém provoca para que ele se manifeste. Ele não vai lá e, de ofício, age. Eventualmente, onde existe um vácuo de poder, acaba sendo preenchido pelo Poder Judiciário. Como assim, professor? Olha, questões mais intrincadas, mais sensíveis politicamente, elas acabam sendo objeto de não solução no âmbito político, né? Questões como a união homoafetiva, questões como cotas raciais, questões como demarcação de terras indígenas e coisas assim que causam algum problema político, que pode eventualmente causar algum desgaste ao político que toma essa ou aquela decisão, aborto, por exemplo, né, questões como essa, acabam
desbocando no Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não pode se abster de decidir. Não é porque o Legislativo não regulamentou, não é porque o Executivo não aplicou, também não regulamentou, que o Poder Judiciário pode se abster de dar uma decisão em situações como essa. Então, dessa forma, interpretando e aplicando a Constituição, né, naquele vácuo deixado pelos demais poderes que não cumpriram sua função constitucional, muitas vezes o poder judiciário é acusado de ativismo, e as acusações são fortes no sentido de que o poder judiciário não tem esse poder, até porque ele não foi eleito, ele não tem a representatividade popular, de fato não, mas ao fazê-lo, ao preencher esse vácuo, fez exatamente porque o órgão incumbido não tomou a iniciativa. Tá? Então nós temos vários exemplos nesse sentido. Agora, o que a gente tem que diferenciar são os dois conceitos, né? Ativismo judicial é uma coisa, judicialização da política é outra. O fenômeno da judicialização tem sido cada vez mais comum. Qualquer coisa hoje chega no Poder Judiciário. Basta você ligar hoje a TV. O presidente não apresentou o exame do Covid, vai para a Justiça. O presidente nomeou o ministro, vai para a Justiça. Quer dizer, alguém está provocando. Alguém está provocando e falando, olha, essa atitude é violadora do dispositivo constitucional. Então o juiz não vai simplesmente decidir porque ele quer decidir, porque houve alguém que o provocou. Agora, então, o fenômeno da judicialização, ele é corriqueiro, dada que a nossa Constituição é uma Constituição analítica, que trata de muitos assuntos, né? Então tudo, quase tudo, desemboca na Constituição, e as matérias chegam ao Poder Judiciário, que tem que decidir. O ativismo, isso tem que tomar cuidado. O juiz tem que tomar muito cuidado. O ativismo é algo que se espera de um magistrado, que de fato ele interprete a Constituição. Agora, qualquer tipo de decisão, seja ela judicial, qualquer decisão, a decisão que você toma no seu dia a dia, ela vem carregada de um subjetivismo, né? E aí, porque não seria, eventualmente, a fonte ideal, uma decisão judicial, não é a ideal para regulamentar determinado assunto. Porém, quando provocado, o magistrado tem que decidir, tá? E se aquela decisão foi boa, ainda bem que cabe recurso, ela pode ser reformada, pode ser modificada. Então, tomar cuidado, pessoal, não confundir ativismo judicial, que é algo que se espera de um juiz, né, que de fato ele interprete a Constituição, mas sempre com aquelas ressalvas, né, sem abuso, afinal de contas ele não é o presidente, não é um parlamentar, e nós temos que separar as funções, com a judicialização da política, que é algo que a nossa Constituição permite. Tá certo? Ok? Muito bem. Eu vou passar depois no texto do Barroso para os senhores a respeito desse assunto, onde os senhores vão poder entender melhor esse assunto, tá ok? Pessoal, uma outra coisa. Para que o Poder Judiciário possa decidir com independência e autonomia, é muito importante que os magistrados tenham algumas garantias. São as chamadas garantias dos membros do Poder Judiciário, que são previstas no artigo 95. Preste atenção, o artigo 95 prevê aquilo que a doutrina chama de garantias da magistratura. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso, que isso cai muito em prova, pessoal. E muitos entendem como privilégios. E eu vou, de cara, falar para os senhores que isso não é privilégio do magistrado, e sim é uma garantia da sociedade. Quais são essas garantias, pessoal? É um monte de idade, quer ver, ó, pessoal? A primeira garantia é a vitaliciedade. Vitaliciedade. O que significa a vitaliciedade? Pessoal, depois de tomar posse, passado o período do chamado estágio probatório, né? O juiz é vitalício, ou seja, ele não pode ser mandado embora pela vontade de ninguém. Óbvio que ele pode ser demitido, mas somente após o trânsito de julgado de uma sentença penal, de uma decisão judicial transitada de julgado. Não precisa ser penal, pode ser por improbidade e tal. Então ele só perde o cargo em função de uma decisão judicial transitada em julgado. Ele é vitalício no cargo nesse sentido, né? Ele não pode ser mandado embora pelo bel prazer, porque não gosto desse juiz. Tá? É uma garantia de quem? Da sociedade. Vou explicar por quê, senhores. Uma outra garantia dos magistrados
é a sua vitaliciedade, que está ligado à inamovibilidade, pessoal. Vitaliciedade, né? Eu falei da vitaliciedade, né? Que ele adquire após 2 anos do exercício do cargo. E a Desculpa, agora o segundo é a inamovibilidade. Inamovibilidade. O que significa a inamovibilidade? Da própria palavra. O juiz não pode ser removido do local onde ele trabalha, a não ser por vontade própria. Nem pode ser promovido se ele não se inscreveu à promoção. Porque aí seria você dar um trançapé na regra, né? A ideia é que se ele está exatamente para que os poderosos não tenham o poder de remover o juiz que eventualmente está causando prejuízo. Então, a vitaliciedade, que é a garantia de não perder o cargo, senão após sentença transitada de julgado, e a inamovibilidade é uma garantia que ele não será removido. Até nessa situação me veio até um exemplo interessante que aconteceu aí com o nosso atual chefe do Executivo Federal, em que nessa discussão toda de remoção de delegados da Polícia Federal, embora os delegados não tenham essas garantias constitucionais, né, ele disse que não removeu, não pediu para remover, e sim promoveu. Mas quando você promove a ideia até sem a manifestação da vontade, é quase que você tirar a pessoa daquele lugar, mas de forma que pareça que não, eu estou dando uma promoção para ele. Então o juiz não pode ser nem removido, nem tampouco promovido, sem que ele se manifeste, tá? Então, vitaliciedade e inamovibilidade. E a outra, né, que é a irredutibilidade dos subsídios. Né? Óbvio, né, que o juiz sofre todos os descontos, os impostos e tal, mas não pode reduzir de forma a pressioná-lo. Embora a doutrina chame de garantias da magistratura, eu digo que isso, na verdade, mais do que garantia do juiz, é a garantia da sociedade. Porque sendo detentor dessas garantias, atinge-se um objetivo maior. Imagina você que está aguardando uma decisão judicial. Qual é a maior virtude que você espera de um juiz? É a imparcialidade. Então, essas garantias estão mais direcionadas à imparcialidade do que propriamente à pessoa do juiz. Então, tendo essas garantias, o juiz pode ser imparcial. Mas imagine se ele pudesse ser removido, se ele pudesse, se ele não tivesse a garantia da vitaliciedade. Será que ele teria segurança para decidir diante das suas convicções? Ok, pessoal? Então, essas são as garantias da magistratura. Por outro lado também, pessoal, ainda aqui no artigo 95, peço que os senhores deem uma lida no parágrafo único do artigo 95, que ele estabelece as chamadas aí garantias da imparcialidade, que seriam as vedações aos magistrados. Né? Então, o parágrafo único estabelece que aos juízes é vedado, exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo de magistério. Então, no meu caso, por exemplo, só posso ser juiz, juiz só pode ser professor, só pode ser mais, não pode ser sócio de empresas, não pode ser mais nada. 2, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação no processo, é tão óbvio, imagina se pudesse receber participação no processo. 3, dedicar-se à atividade político-partidária, não pode se filiar a nenhum partido, logo não pode ser candidato a nenhum cargo eletivo. 4, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em leis. Essas exceções previstas seriam, tem uma lei federal que trata de presentes de final de ano, essas coisinhas assim pequenas, não é com isso que o juiz vai se vender, né? E 5, exercer a advocacia ou juízo, no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Aqui é a questão da quarentena dos juízes, né? Porque ele se aposentando, ele não pode exercer na mesma comarca onde ele trabalhava a função de qualquer outra função, não pode advogar, etc. Né? Pois no artigo 93, inciso 1, traz os requisitos para ingresso na magistratura, né? Para ser aprovado no concurso, né? E nesse concurso a OAB faz parte obrigatoriamente, e tem que ter no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Quem quer saber de todos os requisitos da magistratura, eu indico consultar a resolução número 11 do CNJ, que elenca lá todos os requisitos, inclusive em relação a esses 3 anos de atividade jurídica. Tá bom, pessoal?
Então nós vamos ficando por aqui, como eu falei, a ideia é sempre passar uma aula no máximo meia hora, para que não fique algo muito maçante, né? Eu vou passar esse texto para os senhores, né? O texto vai também com uma estrutura do Poder Judiciário lá no finalzinho, que eu pretendo entrar nesse assunto, vamos ver se vai dar tempo, né? A gente tem que começar a pensar na M2 já, a gente está falando, mas daqui a pouco, no começo de junho, a gente já tem que começar a pensar na M2. E então, até o final de semana eu encaminho o texto, bem como algumas questões sobre o assunto, tá ok, pessoal? Pessoal, muito obrigado então, até a próxima e bons estudos, pessoal!